a minha missão hoje é conversar com vocês a respeito das questões 223, 224, tem a 224A, 225, 226 e 227. Então, são 6 questões, tá? Para a gente entender um pouquinho a respeito de algumas coisas relacionadas aos espíritos que se encontram na erraticidade. Aí eu queria conversar um pouquinho, começar com vocês, fazendo alguns questionamentos para nós. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? O que nos acontece depois da morte ou o que nos acontece depois do nosso desencarne? Que tipo de vida nós vamos levar quando deixarmos esse corpo físico, essa vestimenta carnal? Será que a gente aprende e progride enquanto a gente está desencarnado, enquanto a gente é um espírito errante? E onde é que a gente estagia? Onde é que nós nos encontramos quando a gente está nos intervalos de uma vida para outra? Nós espíritas acreditamos que nós encarnamos e reencarnamos muitas vezes. Não é assim? Mas e nos intervalos de uma encarnação para outra? Onde será que se encontra o nosso espírito? Como estará o nosso espírito? O que será de nós? Talvez hoje a gente consiga sair daqui um pouquinho menos angustiado em relação a essa situação, em relação a esses questionamentos que eu acabei de fazer. Porque eles muitas vezes angustiam muitos de nós. A questão 223 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos benfeitores amigos espirituais assim: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Será? Será que logo, imediatamente ao nosso desencarne, ao meu desencarne, eu já vou reencarnar em um outro corpo? Será que é assim? Muitos já estão aqui balançando a cabeça dizendo que não. Até mesmo porque a gente vê que isso não tem muito sentido, né? Mas os benfeitores amigos espirituais, eles responderam assim, gente. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, de mais comum, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Só acontece isso, né? Essa reencarnação só vai acontecer depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, aí a gente já está falando de mundos superiores, que não é o caso do nosso. A gente ainda vive no mundo de provas e de expiações, de muita dor, de muito sofrimento ainda, né? Infelizmente, a gente ainda é merecedor, ou felizmente, merecedor de estar num planeta como esse. Porque cada planeta é uma escola, né? Então, a gente não pode dizer assim, que não somos merecedores de estar aqui. Somos merecedores, sim. As nossas escolhas é que nos fazem estar ainda num planeta como esse. Então, eles dizem assim ainda, nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, nos mundos superiores. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, assim, quanto mais superiores nós nos tornarmos, quanto melhores nós nos tornarmos, menos material é o nosso corpo, menos material será o nosso corpo. Nosso corpo se tornará cada vez mais fluídico à medida que a gente for reencarnando, aprendendo e se melhorando, progredindo espiritualmente. Então, nos mundos superiores, o que os benfeitores espirituais amigos vêm dizer a gente aqui é que nesses mundos, onde os corpos são menos materializados do que o nosso, as reencarnações são mais rápidas, inclusive os espíritos têm muito mais lucidez a respeito da sua situação enquanto espíritos em progressão. Mas vamos ver aqui, em um outro livro da codificação espírita, uma explicação mais aguçada a respeito dessa resposta do Livro dos Espíritos. Gente, essa explicação
está lá no capítulo 14 do livro A Gênese, tá? No capítulo 14 do livro A Gênese, formação e propriedade do perispírito. Então, lá, nesse capítulo 14, que fala da formação e das propriedades do perispírito, o perispírito, para quem ainda não sabe, é o nosso corpo fluídico, né? É o corpo fluídico que reveste o corpo espiritual. Então, tem um comentário de Kardec lá, né, nesse trecho, nesse capítulo, que diz assim, ó: a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que não podem passar à vontade de um mundo para o outro. Então, nós, espíritos inferiores, nós não podemos mudar o nosso envoltório fluídico, o nosso perispírito. E tampouco a gente pode sair do mundo de provas e expiações e visitar um mundo outro qualquer. Alguns espíritos, né, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir. Os benfeitores dizem isso a Kardec. Com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Então, assim, quanto mais densificados, quanto mais materializados nós estamos, menos possibilidade de visitar outros mundos nós temos. Eu fico a pensar aqui, nesse momento, a dificuldade que foi para Jesus de Nazaré, por exemplo, reencarnar em um planeta como o nosso. Um espírito de escala crística que já vivia em mundos superiores, ter que densificar o seu corpo fluídico para poder reencarnar no nosso planeta. Imaginem vocês. Mas não só Jesus de Nazaré, um espírito como Francisco de Assis também, um missionário. Qual não foi o esforço de Francisco de Assis, que é o mesmo João Evangelista, para reencarnar no nosso planeta a pedido de Jesus, para que ele pudesse fazer o trabalho de reforma da igreja naquela época? O que mais dizem os nossos amigos benfeitores? Nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. É muito comum, nas reuniões mediúnicas, em qualquer parte, o espírito dizer para o esclarecedor que ele está ali e que ele está vivo. E o esclarecedor diz para ele: mas eu não estou lhe vendo, porque você não é mais um espírito encarnado, você não tem mais o seu corpo físico. E muitos deles, às vezes, chegam até em tom de deboche, de brincadeira, dizendo assim: ou o senhor é louco ou o senhor é cego. O senhor é cego, é? Não está me vendo aqui, não? Até que seja esclarecido para esse espírito que ele não tem mais uma vestimenta carnal, que o corpo que ele vê, que ele está vendo, é o corpo espiritual, perispiritual, leva um tempo. Leva um tempo para ele ter essa compreensão. E muitas vezes, o facilitador às vezes nem consegue convencê-lo. É difícil, é muito difícil. Imagina, você está se vendo, conversando com as pessoas e ninguém lhe vê. É complicado, não? Esses espíritos cujo número é avultado, quer dizer, espíritos dessa natureza que não se apercebem que desencarnaram, que não estão mais com o corpo físico, permanecem na superfície da Terra como os encarnados, julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Então, assim, comumente, nas nossas reuniões mediúnicas, o que é que a gente encontra? Diálogos nos quais espíritos se acham ainda como pessoas encarnadas. E muitos dizem que estão vagando. Ah, eu vivo por aí. Uma hora durmo na casa de um, outra hora durmo na casa de outro. Alguns já se aperceberam que estão desencarnados, mas vivem no mundo.
É que nem essa história que a gente ouve falar de espírito que está vagando, né? Porque ainda não acordaram para a realidade espiritual. Se veem encarnados com aquele corpo físico, o perispiritual, e não querem aceitar a verdade de que eles não convivem mais materialmente, carnalmente, com o mundo material. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Francisco de Assis. Tiram dos elementos constitutivos do mundo, onde entram, os materiais para a formação do envoltório fluídico, ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. João Evangelista, quando resolveu reencarnar como Francisco de Assis, ele perdeu a nobreza espiritual dele? Claro que não. Não é? Ele não perdeu a nobreza espiritual. Foi como se ele vestisse uma nova carne, um novo corpo, para estar entre nós, para cumprir com o papel dele de espírito missionário para reformular a igreja a pedido de Jesus de Nazaré. Com todo o apoio de assistentes espirituais que trabalharam com ele para que essa missão fosse cumprida. Continua lá, ainda no livro A Gênese, no capítulo 14, os benfeitores espirituais dizendo assim: é assim que os espíritos da categoria mais elevada podem manifestar-se aos habitantes da terra ou encarnar em missão entre eles. Tais espíritos trazem consigo não o invólucro, mas a lembrança por intuição das regiões de onde vieram e que, em pensamento, eles veem, são videntes entre cegos. Então, esses espíritos superiores que às vezes até se manifestam às nossas vistas, né? Isso acontecia muito nos primórdios, no princípio do Espiritismo. Eles se apresentam para dar o seu recado, para dar o seu testemunho de alguma coisa, para nos orientar, né? Porque eles têm a qualidade, têm a força do pensamento, eles têm a força interior e todos os recursos como espíritos superiores que têm para se manifestar entre nós. Muitos de nós aqui já vimos, por exemplo, comunicações dadas pelo espírito Bezerra de Menezes, através de Sônia Gonçalves, por exemplo, a nossa presidente. Então, o espírito se utiliza da médium para se apresentar para a gente pela psicofonia, pela oratória. Mas é um espírito superior, que tem em si o conhecimento e as prerrogativas necessárias para que isso aconteça. Vamos dar continuidade. Questão 224 do Livro dos Espíritos. Que é a alma no intervalo das encarnações? Olha aí, outra resposta daqueles questionamentos que fizemos no começo. O que é a alma nesses intervalos de encarnação? Espírito errante que aspira a novo destino, ele fica esperando. Então, assim, nós vamos desencarnar e vamos estar em algum lugar. Mas nesse lugar, nós teremos outras possibilidades de nos aprimorarmos e nos aperfeiçoarmos. Isso os benfeitores amigos espirituais vão dizer para a gente mais à frente. E Kardec pergunta na questão 224A, quanto podem durar esses intervalos de uma encarnação a outra, né? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há limite máximo estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Olha, ele vai se prolongar para nós. Muito ou pouco, dependendo da atitude
do livre-arbítrio de cada um. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada, purificá-lo das máculas de suas existências anteriores, precedentes. Então, nós estaremos em um plano qualquer, na erraticidade em um plano qualquer, buscando a nossa melhoria espiritual, a nossa reforma moral, para que a gente seja merecedor de reencarnar novamente e corrigir as falhas que nós tivemos nessa existência, ou de progredir no plano espiritual. Essa duração, Kardec pergunta ainda na questão B, essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta por expiação? Interessante a pergunta, né? Depende da minha vontade eu me reequilibrar, eu estar em um mundo melhor, superior, ou eu estar preparando a minha reencarnação, ou isso pode ser imposto para mim como uma expiação. Os benfeitores amigos espirituais disseram assim, ó, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos. Então os espíritos estudam no plano espiritual, que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, ao desencarnarmos, dependendo de nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, de como nós estamos diante de nossas escolhas, nós seremos merecedores de estarmos estudando e progredindo no mundo espiritual e de muitas vezes até participar do nosso planejamento reencarnatório para a vida seguinte. Tudo depende de nossas escolhas. E aí, no mesmo livro, gente, a Gênese, no capítulo 11, nós encontramos um comentário que fala sobre as emigrações e imigrações dos espíritos. Né? Os que estão indo e os que estão voltando. E diz lá assim, ó, no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade. Tá aí a explicação. Enquanto nós não reencarnarmos, nós estaremos no estado de erraticidade. É mais uma resposta daqueles questionamentos que fizemos no início da nossa exposição. E esses espíritos formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, a terrestre e a espiritual, desaguam incessantemente uma na outra, após, diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele, que é o estado normal. Então, a gente está o tempo todo, gente, recebendo espíritos que estão reencarnando e devolvendo espíritos que estão desencarnando. Esse é o estado normal da humanidade. Essa emigração e imigração de espíritos constantemente. Há muitas moradas na casa de Deus, nosso Pai. E existem aí diferentes categorias de mundos habitados. Quando Jesus disse que haveria ou que existem muitas moradas na casa de Deus, nosso Pai, a gente precisa também reflexionar um pouco, fazer nossas reflexões a respeito. E que tipo de moradas são essas? Mais para frente, daqui mais alguns sábados, vocês vão descobrir quais são as diferentes categorias de mundos habitados. Para cada categoria de espírito, para cada tipo de espírito, ou de como estamos nós enquanto espíritos, enquanto filhos de Deus, nós estaremos habitando mundos melhores ou piores. Nós estamos numa fase de transição planetária. O nosso planeta está passando por ocorrências muito adversas, nas quais o homem precisa acordar
para a sua realidade espiritual, buscando a sua melhoria íntima, a sua reforma íntima, buscando se congregar mais com a natureza, buscando entender melhor os propósitos de Deus, nosso Pai, para com todos nós. E dependendo de como vamos sairmos, como é que a gente vai sair desse planeta ao desencarnarmos nessa existência, a gente vai ser merecedor ou não de estar no mundo um tantinho melhor, um mundo de regeneração. Mas para isso, a gente precisa fazer boas escolhas. São diferentes localidades que existem no mundo espiritual. São as mais diferentes localidades que existem no mundo espiritual, de acordo com o grau evolutivo e de merecimento de cada um de nós. Os benfeitores amigos espirituais, em diversas obras, eles dão para a gente assim, por exemplo, regiões de sofrimento ou regiões correcionais. A gente tem o umbral, o Vale dos Suicidas, e existe uma colônia correcional da Legião dos Servos de Maria. Nessa colônia, os espíritos suicidas são tratados para se reequilibrar espiritual e mentalmente, até serem merecedores de um novo reencarne, ou de pelo menos um entendimento a respeito do seu erro e da necessidade de reparação. Mas vejam o tamanho da misericórdia de Deus. O que a gente precisa fazer é fazer as escolhas melhores em nossas vidas, para a gente não ter que ir para regiões como o Umbral, como o Vale dos Suicidas, por exemplo, ou regiões ainda tenebrosas, para a gente expurgar os nossos sofrimentos. Isso aqui é um pequeno exemplo de algumas regiões de sofrimento que existem no mundo espiritual. Mas nós temos também as regiões devotadas ao bem, as regiões nas quais são recebidos muitos de nós, no qual o espírito já tem uma ligação mais íntima com o bem, com algo de bom. Espíritos mais próximos à natureza do verdadeiro homem de bem. Aí você tem colônias espirituais como Nosso Lar, Nova Esperança. Alguém já ouviu falar na colônia Nova Esperança? Levanta a mão aí, se alguém já ouviu falar. Alguns poucos. Ótimo. A colônia Nova Esperança, para quem não sabe, a gente pode até começar a rogar a Deus e a Jesus a partir de hoje, para que quando a gente desencarnar, a gente seja acolhido pela colônia Nova Esperança, que fica aqui na região do nosso estado. Informação dos benfeitores espirituais. Colônia Nova Esperança. Queira Deus que quando eu desencarnar, eu vá até lá. Está lá, sendo assistido e amparado nessa colônia. E que queira Deus também, muitos dos nossos amigos, parentes que já desencarnaram, também já estejam por lá, para a gente se reencontrar por lá. Mas fora a colônia Nova Esperança, a gente tem ainda o Lar da Bênção e a Mansão da Paz. Todas essas colônias espirituais, todos esses lugares espirituais, são lugares nos quais nós somos recebidos para o nosso devido reequilíbrio emocional, mental e espiritual. Somente aqueles que cometeram erros graves ou que ainda se comprazem no mal vão ter que estagiar um pouquinho em regiões meio tenebrosas. Pergunta 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade do espírito? Será? Quer dizer, quando eu não estou encarnado, eu estou desencarnado, o ambiente em que eu me encontre, seja lá onde for, significa que eu sou um espírito inferior? Por estar na erraticidade? Não. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. A encarnação, a gente está aqui agora, encarnado. Isso é transitório. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. O estado normal da gente, é estar liberto da matéria. É estar em estado espiritual.
E a grande maioria de nós já experimenta um pouquinho disso quando a gente dorme, que o espírito vai vivenciar experiências em outras regiões. Algumas vezes boas, algumas vezes ruins. Depende muito do estado mental, do estado espiritual, depende muito das nossas escolhas, para que a gente possa, mesmo como encarnado, libertar o nosso espírito para aprender ou vivenciar outras experiências enquanto filhos de Deus, enquanto persona, enquanto individualidade. Depende de cada um de nós. A gente volta para a Gênesis. Lá na Gênesis tem um capítulo que fala da encarnação dos espíritos. Para a gente dar mais clareza a essa resposta que os espíritos trouxeram. Pega lá o livro A Gênesis, fala sobre a encarnação dos espíritos no capítulo 25, no qual está lá escrito assim, ó. A encarnação do espírito não é constante. Opa! Quer dizer que eu não vou estar o tempo todo encarnando? Nem perpétua. Ela é transitória. Curioso, né? Deus me criou para que eu me tornasse um espírito infinitamente em evolução. E aí, de repente, eu vou deixar de reencarnar. Mas como é que eu vou evoluir? Deixando um corpo, ele não retoma imediatamente outro. Durante mais ou menos considerável lapso de tempo, isso já foi dito, vive da vida espiritual, que é a sua vida normal, de tal sorte que insignificante vem a ser o tempo que lhe duram as encarnações, se comparado ao que passa no estado de espírito livre. O nosso irmão André Luiz, quem já leu Nosso Lar, quem já viu o filme Nosso Lar, sabe que André Luiz passou um tempo no umbral e que depois ele saiu do umbral, foi resgatado por uma equipe espiritual de Nosso Lar, e lá ele ficou ou está ainda durante muitos anos. Não temos ainda nenhuma informação, não conheço nenhuma informação de que ele tenha reencarnado. Parece que não. Mas ele continua lá em Nosso Lar. E vocês viram no livro, vocês viram no filme, que nas colônias espirituais, graças a Deus, nós temos todo o amparo, toda a assistência amiga dos benfeitores para que a gente se instrua, para que a gente progrida. O quanto não evoluiu o nosso irmão André Luiz. Não é verdade? Quanto de contribuição não deu André Luiz, por exemplo, à doutrina espírita? Que tipo de espírito se tornou André Luiz? Que era um médico que tinha, inclusive, preferências para atender determinados pacientes. Era uma pessoa que não cuidava de sua saúde, e mesmo sabendo que tinha um problema médico, sabia que tinha um problema, acho que era no fígado, e continuava bebendo, fumando. Quanto não melhorou André Luiz? E nós? Quanto já não melhoramos também enquanto pessoas encarnadas, né? Quando tivemos antes no plano espiritual? Muitos de nós já traz consigo muito daquilo que aprendeu e apreendeu no mundo espiritual. Existem, inclusive, alguns sinais que dizem isso para a gente. Muitos de nós, aí inclua-se eu, quando se depara com a doutrina espírita, diz assim, meu Deus, é como se eu soubesse de tudo isso que está sendo falado. É como se eu já conhecesse tudo isso que eu estou conhecendo agora através dos livros, através das palestras, das exposições. Sabe Deus, se você lá já não foi preparado para se tornar um espírita nessa vida? Sabe Deus, se você não já foi em uma outra existência um trabalhador espírita e que trouxe nessa nova existência o arcabouço de bondade, de bem e de conhecimento que a doutrina espírita oferece para a gente? Continuam os benfeitores espirituais lá na Gênese, Encarnação dos Espíritos, capítulo 25. No intervalo de suas encarnações,
o espírito progride igualmente, no sentido de que aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Olha aí, então assim, respondendo mais uma vez aquelas questões do início. Nós, no mundo espiritual, sim, nós temos condições de progredir e nós temos condições de aprender. E lá nós aprendemos, nos preparando para uma nova encarnação. O Espírito examina o que fez enquanto habitou na terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência com a ideia de melhor se conduzir. André Luiz. André Luiz iniciou sua etapa na vida espiritual buscando se melhorar cada vez mais, servindo com Jesus e por Jesus. Desse jeito, cada existência representa um passo para a frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. O nosso planeta é uma escola, mas o mundo espiritual também nos oferece as condições necessárias para que a gente continue estudando, se melhorando, se aprimorando. Isso responde também àquela questão inicial que nós fizemos a respeito da possibilidade do espírito aprender cada vez mais e mais. São os benfeitores amigos que estão dizendo para a gente qual é a condução ideal para que a gente venha a ter uma vida espiritual, seja ela material ou espiritual, encarnado ou desencarnado, com mais harmonia e equilíbrio. Para que a gente passe a ter menos desencarnes dolorosos, tristes, infelizes. Para que a gente possa ter uma compreensão do mundo espiritual, no qual Deus Pai nos oferece todas as possibilidades para que a gente venha a nos melhorar, a progredir. E quanto mais a gente entende isso, menos medo da morte a gente tem, porque a gente entende que não existe morte. Existe vida depois da vida. Nós não morremos, nós não nos acabamos. Não é nasceu, criou-se, morreu, acabou-se, não. Nasceu, criou-se, morreu, continua vivendo para aprender tudo aquilo que ainda não aprendeu ao decorrer de sua existência pretérita. É isso que a doutrina espírita oferece para a gente como o Consolador prometido por Jesus, para que a gente arrancasse de nossas mentes, de nossos corações, a desesperança, o medo, a tristeza diante dos fenômenos da morte. A gente teve uma experiência difícil há pouco mais de 2 anos atrás, que foi ver a nossa mãe desencarnar na nossa frente. Mas tudo que eu havia aprendido em relação à doutrina espírita me fez dizer assim para minha mãe, quando ela deu aquele último suspiro: até logo, mamãe, até logo. Dentro em breve estarei contigo. E eu tenho certeza absoluta que, se não for do meu merecimento, logo que desencarnar, ter esse encontro com minha mãe e com tantos outros que lá se encontram, quando chegar a hora, pela bondade de Deus, pela misericórdia de nosso Pai, eu estarei com ela e com todos os outros. Mas isso não é privilégio de Maxwell, isso é privilégio de todos nós, filhos de Deus. E que o Consolador prometido vem trazer para a gente essa esperança, essa expectativa. Não vos angustieis com o dia da manhã. A gente precisa ter mais esperança e confiar que, se Deus é o Pai justo, amoroso e bom, vai oferecer para nós todas as condições para que a gente se sinta feliz. Nós nascemos, fomos criados para ser felizes. O que traz infelicidade para cada um de nós
são as nossas escolhas infelizes que fazemos. Meu Deus, eu não entendo porque eu sofro tanto nessa vida em relação a determinada coisa. Compreenda que se não foi nessa vida, se você não errou nessa vida, tenha certeza que em uma vida anterior você deve ter falhado. Porque se não fosse assim, onde estaria a misericórdia de Deus? Se não fosse assim, onde estaria a justiça de Deus? Então, assim, vamos encher os nossos corações de esperança, de alegria, sabendo que Deus oportuniza para cada um de nós as grandes possibilidades de melhoria interior para que a gente tenha um desencarne mais tranquilo, enxergando, vislumbrando a vida espiritual de forma imediata, onde a gente vai, em acordo com esses benfeitores amigos que nos acolhem, que nos recebem, dar o nosso pulo para as novas experiências que nos trarão a felicidade futura. É muito triste a gente ver nas reuniões mediúnicas, muitas vezes, espíritos que estão há longos anos sofrendo amargamente por não aceitarem ou não entenderem que não vivem mais no plano carnal. E eu vou pedir licença a um espírito que numa reunião passada nossa, uma reunião mediúnica, eu faço parte da reunião mediúnica como aplicador de passe. Eu vou pedir licença a esse espírito para falar um pouquinho dela. O espírito se apresentou em nossa reunião. Ela havia desencarnado no século passado. E ela estava há 164 anos sofrendo com angústia terrível porque estava a esperar um trem que não chegava. E nesse trem, nessa viagem, ela ia se encontrar com pessoas muito queridas dela. E a angústia era muito grande. E ela não se apercebeu de que já havia se passado 164 anos. Então, no intervalo das encarnações, esse tempo, ele não pode ser estabelecido, foi o que os benfeitores disseram a gente até agora, porque depende muito do estado emocional, mental, perceptivo do espírito. Enquanto tem espíritos dessa natureza, dessa forma, a gente encontra também espíritos que, quando dão sua comunicação para nós, já dizem para nós assim: eu sei que eu morri. Eu só não estou entendendo que lugar é esse, porque eu estou aqui, o que é que eu vou fazer na minha vida agora. Mas eu sei que eu sou só um espírito. E aí, ele é amparado, ajudado através do diálogo, da conversa com o benfeitor amigo encarnado, né, o esclarecedor da reunião mediúnica, que vai tentar fazer o reequilíbrio emocional mental daquela criatura para que ela possa ser levada pelos benfeitores amigos que fazem parte da nossa reunião, que seja levada para os devidos lugares para o seu reequilíbrio mental, emocional, espiritual. E que seja assim com todos nós. Que nós tenhamos a capacidade, ao desencarnarmos, de entendermos que o corpo espiritual que nós estamos vendo ali é só o corpo espiritual. Que nós não fazemos mais parte desse mundo carnal no planeta Terra. E que Deus possa, através da nossa prece, nos amparar, para que os benfeitores amigos acolham a nós, para que a gente possa ter o entendimento imediato a respeito da nossa situação e o equilíbrio imediato a respeito do que vamos fazer de nossas vidas de agora em diante. Pergunta 226 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Dentre os que devem reencarnar, sim. Mas os espíritos puros, que atingiram a perfeição, não são errantes, não, gente. Seu estado é definitivo. Ó. Então, assim, a gente precisa lutar
para que a gente possa chegar o quanto antes a esse estado definitivo como espírito. Deixar de ser um espírito errante que precisa o tempo todo estar reencarnando para aprender aquilo que não aprendeu. Deixar de ser um espírito errante para se tornar um espírito puro, que não tem mais essa necessidade de reencarnar. O nosso irmão doutor Adolfo Bezerra de Menezes chegou a um ponto em que Maria de Nazaré solicitou a ele que enveredasse para um novo mundo, um mundo melhor do que o mundo que nós estamos. E ele, como espírito missionário que já se apresentava, pediu para ficar ainda um tempo na Terra, auxiliando os irmãos desencarnados. E auxiliando aos irmãos encarnados também. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes é esse espírito que não tenha mais necessidade de reencarnar. Francisco de Assis, enquanto João Evangelista, aceitou o convite de Jesus para reencarnar, mas já era um espírito puro e que topou a missão. Será que nós estamos dando respostas àqueles questionamentos iniciais? Continua ainda aqui, tem um comentário de Kardec em relação a essa resposta. Vou fazer novamente a pergunta e a resposta para a gente ver o comentário de Kardec, para ficar a coisa mais linkada na nossa mente. Todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Dentre os que devem reencarnar, sim. Se eu preciso reencarnar, eu sou um espírito errante. Se eu não estou encarnado, eu sou um espírito errante. E eu vou precisar reencarnar, eu sou um espírito errante, sim. Mas os espíritos puros que atingiram a perfeição não são errantes, seu estado é definitivo. Aí Kardec faz um comentário para deixar a gente mais clara a ideia para a gente. Ele diz assim: os espíritos com relação às qualidades íntimas, são de diferentes ordens ou graus que vão avançando sucessivamente à medida que se depuram. Quanto ao estado em que se acham, podem ser encarnados, ou seja, unidos a um corpo, errantes, quer dizer, despojados do corpo material à espera de uma nova encarnação para se aperfeiçoarem, e os espíritos puros, perfeitos, que não têm mais necessidade de encarnação. Foi isso que Kardec deixou de entendimento para a gente a respeito dessa resposta dada pelo Livro dos Espíritos. Aí eu achei interessante porque tem uma errata. Na questão no número 1015, tem uma errata a respeito de um parágrafo da quinta edição de 1865 do Livro dos Espíritos, que diz assim, ó: entre os espíritos não encarnados, há aqueles que têm missões a cumprir, que se entregam a ocupações ativas, gozando de relativa felicidade. Outros, como que flutuam no vazio e na incerteza. São estes os errantes, na acepção própria do termo, constituindo na realidade o que se designa pela expressão almas a penar. Dá para entender agora o que a gente quer dizer almas a penar? Esses espíritos errantes que estão entre nós e que ainda não se aperceberam a respeito da sua situação enquanto espíritos. Os primeiros nem sempre se consideram errantes, porque fazem uma distinção entre sua situação e a dos outros. Esses espíritos reencarnados ou encarnados em missão, eles sabem fazer a distinção entre nós, espíritos errantes ainda necessitados de reencarnar ou não. Isso é uma errata, viu, gente? Do último parágrafo da quinta edição do Livro dos Espíritos, lá de 1865. Questão 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem? É como nós? Os benfeitores amigos espirituais responderam assim: eles estudam seu passado e procuram meios de se elevar. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem os ensinamentos dos homens esclarecidos
e os conselhos dos espíritos mais elevados, que eles, e isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Então, assim, eu já tive oportunidades aqui no Jefa de conversar com alguns amigos médiuns que tiveram a bondade de compartilhar comigo de algumas experiências espirituais que tiveram enquanto estavam no corpo físico, no momento do sono. E alguns desses amigos me contaram de determinados lugares em que seus espíritos estavam e onde eles receberam algum tipo de informação, algum tipo de ensinamento que ficou guardado para si. Eu já tive algumas experiências, não sou médium ostensivo, não. Mas eu já tive algumas experiências que me deixaram muito felizes e outras muito tristes. Eu não vou falar das muito tristes, porque são particulares, né? Muito particulares. Mas vou falar um pouquinho da feliz que eu tive. Eu já tive um sonho no qual me encontrei com 3 jovens, duas moças e um rapaz, que chegavam até a mim me pedindo uma orientação. E eu me lembro que eu estava encostado em um carro. E eu conversei longas horas com esse trio, as duas moças e o rapaz. E me lembro que ao final da nossa conversa, um benfeitor amigo que estava do outro lado da rua, eu digo um benfeitor amigo porque eu reconheci assim, depois que acordei. Ele sinalizou positivamente para mim, acho que me dizendo que as orientações que foram dadas foram a que eles precisavam. Eles entraram no carro e foram embora. Eu nunca vi aquelas pessoas. Eu não as conheço. Não sei de quem se tratavam. Então, agradeci a Deus quando a ficha caiu, a oportunidade que me foi dada de ser utilizado como instrumento de paz naquela hora, para trazer para aqueles irmãos algum tipo de benefício. Porque sei e senti de que as orientações que foram passadas eram propostas para o bem. Agora, me perguntem o que foi que eu disse, o que foi conversado, qual era o que da questão, que eu não me lembro. Não tenho a mínima ideia qual era a necessidade que aquelas 3 criaturas tinham e o que foi que eu passei para elas. Eu não me lembro de forma alguma. E isso acontece com muitos de nós. Isso acontece com muitos de nós. E dependendo do nosso estado mental, espiritual, no momento do nosso sono, do corpo físico, que é igual ao momento do desencarne também, dependendo do nosso estado, a gente vai estar visitando ambientes bons ou difíceis. E no mundo de provas e expiações como o nosso, por mais dedicado que nós sejamos à causa do Cristo, ao bem, ao esforço de nos tornarmos homens de bem, muitas vezes nós caímos em tentação. E muitas vezes vamos experienciar, enquanto espíritos, mundos infelizes, ambientes infelizes. É como se a gente morresse. É como se o meu espírito, quanto encarnado, está experimentando as experiências que eu vou ter enquanto desencarnado. É por isso que é tão importante para nós atentarmos para tudo isso que o Consolador Prometido traz para a gente, para que a gente tenha um desencarne mais feliz, com menos possibilidades de visitar regiões trevosas, tristes, infelizes. Vejam o nosso irmão André Luiz. Ele não era um espírito de todo mal. Mas, infelizmente, quanto tempo ele ficou naquela região triste do umbral até ser resgatado pela colônia espiritual Nosso Lar e conseguir atinar, acordar para essa nova realidade espiritual e se tornar o espírito que se tornou. É bom que a gente comece a avaliar e a pensar direitinho o que é que nós estamos construindo de positivo em nossas vidas. O que é que a doutrina espírita oferece para a gente, para que a gente se torne cada vez mais pessoas melhores?
É muito difícil a gente travar realmente o duelo conosco mesmos. É muito difícil. Porque os sentimentos de vaidade, orgulho, inveja, muitas vezes se abraçam a nós e nós não temos muitas vezes forças para nos livrarmos deles. E isso é um entrave para o nosso progresso espiritual. A doutrina espírita traz para a gente um grau de responsabilidade muito grande a respeito daquilo que a gente está aprendendo, absorvendo e do que nós estamos escolhendo para as nossas vidas. Quanto ainda de orgulho, de vaidade, de angústia, de falta de esperança ou de falta de perdão existe em nós. E essa questão do perdão é um calo na vida de muitos de nós. Porque os benfeitores amigos espirituais, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, responderam a Kardec, disseram a Kardec, que a virtude mais difícil de ser alcançada era o perdão. E nós? Como estamos em relação a essa virtude? A gente já conquistou ela de forma definitiva ou não? A gente está se autoanalisando verdadeiramente para compreender que a gente precisa o quanto antes perdoar? Ou pedir perdão? Porque a falta de humildade, a arrogância não deixa a gente pedir perdão, não. O orgulho não deixa a gente pedir perdão. Não é só perdoar, mas é também aprender a pedir perdão e dar o perdão. Essa realmente é a prerrogativa mais difícil de ser alcançada, segundo os benfeitores amigos espirituais lá em O Evangelho. A gente precisa também ter um pouquinho de paciência e não ficar se condenando porque ainda não conquistou aquilo que precisa conquistar. Porque o trabalho de reforma íntima é um trabalho muito árduo. E que precisa um bom tempo para a gente estagiar em regiões melhores e nos sintonizarmos com situações melhores para nós. Diante dessas reflexões, a gente iniciou com alguns questionamentos. Eu espero que esses questionamentos tenham sido respondidos. Que cada um de vocês que aqui estão me ouvindo, os desencarnados também, possam ter compreendido quem somos, de onde viemos, para onde vamos. O que estamos fazendo de bom e de positivo em nossas vidas para construir uma vida infinita melhor. Onde estaremos quando desencarnarmos? Quando reencarnarmos, nós já sabemos. Estaremos em um mundo de provas e expiações, em um mundo de regeneração, em um mundo feliz ou ditoso, mas depende sempre das nossas escolhas. É sempre o livre-arbítrio que dá para nós a chave para a nossa felicidade futura. Mas para a gente agarrar essa chave da felicidade futura, é preciso que esse livre-arbítrio ele seja trabalhado de forma a que a gente faça boas escolhas sempre. Cada um de nós que aqui se encontra vive esperando por dias melhores no amor, na dor, dias melhores para sempre. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre, como verdadeiros homens e mulheres de bem, construindo a felicidade em torno de nós, e que sejamos merecedores de um dia dizermos assim: Pai, fazei de mim um instrumento de tua paz, como fez Francisco. Que nossos pensamentos, nossos valores sejam cada vez mais aperfeiçoados a cada entendimento a respeito da proposta de Jesus para nós
através dessa doutrina consoladora. Que nós tenhamos bom ânimo sempre, gente, para no decorrer de cada minuto de nossas vidas, dessa semana que adentra para nós, que nós tenhamos bom ânimo para realizar conosco e com todos o bem que é a proposta de Jesus para todos nós. Que Deus abençoe a boa vontade de cada um de nós. Que sejamos verdadeiros instrumentos de paz, construindo um mundo melhor que está aí às portas de um mundo de regeneração. E que nós possamos nos encontrarmos um dia felizes, realizados, com toda a proposta que Deus nos oferece para o nosso futuro espiritual. Que Deus nos abençoe.